Nesse vídeo eu vou te mostrar qual seria o melhor local para você deixar sua reserva de emergência entre o LFTS11, que é um ETF que investe em Tesouro Selic, é uma nova forma de você se expor ao Tesouro Selic e seria uma opção interessante também, como você vai ver aqui, para você deixar reserva de emergência. Então, entre esse ETF, entre o próprio Tesouro Selic, entre uma conta remunerada e também um CDB de liquidez diária. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. E primeiro eu quero que você comente aqui embaixo onde que você deixa a sua reserva de emergência, se você já tem uma reserva de emergência, se você não tem, se você deixa em algum desses locais que eu citei aqui no início do vídeo ou se você deixa em um outro local, comenta aqui embaixo. E para você que é novo nesse mundo dos investimentos, não sabe o que é uma reserva de emergência, eu vou te explicar agora em menos de um minuto. A reserva de emergência é simplesmente um dinheiro destinado para imprevistos, para emergências. E como emergências ou imprevistos não tem data e nem hora para acontecer, o ideal é que esse dinheiro esteja em um local seguro e com alta liquidez, onde você consiga tirar o dinheiro quando você quiser, caso você precise. E o valor que você deve deixar nesse local para sua reserva de emergência seria de 6 meses, caso você seja um trabalhador CLT, porque você tem benefícios caso seja demitido, 12 meses se você for um autônomo, porque aí você tem menos benefícios, ou então caso você seja concursado e tenha acesso a crédito, a dinheiro mais facilmente, poderia ser de 3 meses a sua reserva de emergência. E indo direto ao ponto, falando primeiro aqui do LFTS11, que é um ETF que investe em Tesouro Selic, será que essa seria uma opção mais interessante para você guardar sua reserva de emergência? Será que seria melhor do que o próprio Tesouro Selic? E será que seria melhor do que outras opções, como uma conta remunerada ou um CDB de liquidez diária? Então, falando rapidamente aqui desse ETF LFTS11, se você não sabe, um ETF é um fundo de índice. Nesse caso, o LFTS11 se expõe 100% a Tesouro Selic. Só que ele tem uma taxa de administração de 0,19%. Ah, Marco, então não faz sentido, já que no Tesouro Selic eu não tenho taxa nenhuma, é melhor investir no próprio Tesouro Selic. E na verdade, no Tesouro Selic, não é bem assim. Você tem uma taxa, que é a taxa da B3, que incide ali para valores acima de R$10.000. Essa taxa é de 0,20%. Então veja que é uma diferença de 0,01% que você vai perceber no seu rendimento. Mas para quem investe menos de R$10.000 no Tesouro Selic, aí realmente financeiramente faria mais sentido você investir no Tesouro Selic do que nesse ETF. Mas para quem investe mais e tem que arcar com essa taxa, talvez faria mais sentido investir no LFTS11, que é o ETF que investe no Tesouro Selic. Mas também existem outros pontos que nós devemos considerar, que seria, no caso, o imposto de renda. O Tesouro Selic 2025, ele tem um vencimento em 2025. Depois disso, você teria que reaplicar nesse mesmo título com uma nova data. Já o Tesouro Selic 2027, que é a outra opção de Tesouro Selic, só muda a data de vencimento, ele vence em 2027 e depois disso você teria que reaplicar novamente. E por conta disso, no vencimento, que dá mais de 2 anos, seguindo aquela tabela de imposto de renda que vai de 22,5% até 15%, você teria que pagar um imposto de 15% sobre o seu lucro no momento do resgate. E isso aconteceria em todo o resgate ao longo do tempo, o que acabaria reduzindo um pouco o efeito de juro composto sobre o seu dinheiro investido no Tesouro Selic. Imagina que você investiu R$100 no Tesouro Selic e depois de um certo período virou R$200, ou seja, R$100 de rendimento. Nesse caso, se o título vencer, você vai pagar 15% de imposto sobre R$100 de lucro, que daria R$15. Ou seja, para você reaplicar novamente no Tesouro Selic, seria o valor de R$185 e não R$200. Já no ETF, isso não acontece, porque ele não tem uma data de vencimento, ele simplesmente rende se expondo ao Tesouro Selic. Então você teria um efeito de juro composto mais forte percebido ao longo dos anos. Outro fato importante é que no Tesouro Selic, assim como na maioria dos investimentos de renda fixa, você tem a incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras e que incide nos primeiros 30 dias. Ou seja, se você investir no Tesouro Selic e antes de 30 dias você solicita o resgate do seu dinheiro, você vai ter o IOF, que é um imposto que começa em 96% no primeiro dia e no 30º dia, após ali 30 dias, ele zera. Mas no Tesouro Selic você tem esse imposto, no ETF você não tem esse imposto. E um outro fator é que a alíquota de imposto do ETF é fixa em 15%, semelhante a como seria nas ações, enquanto que, seguindo aquela tabela regressiva de imposto de renda, no Tesouro Selic você só teria o imposto de renda de 15% após 2 anos. Então, como você pode ver, tem várias vantagens em relação ao Tesouro Selic. A desvantagem, na minha opinião, é que no Tesouro Selic você tem a segurança máxima de um investimento, já que ele é assegurado pelo Tesouro Nacional. Então imagina um cenário
cenário de crise no país, onde o governo quebra, por exemplo. Para o governo quebrar, o país inteiro teve que quebrar antes. Então os bancos quebraram muito antes disso. Depois veio o governo. Então a gente pode dizer que o governo é o órgão mais seguro do país. E por conta disso, o Tesouro Selic seria mais seguro do que essa opção do LFTS 11. E mesmo que ele invista no próprio Tesouro Selic, ainda assim você está acrescentando um novo intermediador. Então nessa questão de segurança, que geralmente é o ponto mais importante que as pessoas consideram para investir no Tesouro Selic, o LFTS 11 perderia. E entre os dois, particularmente falando, eu investiria no Tesouro Selic, até porque eu nem investi nesse ETF LFTS 11, porque do meu ponto de vista a diferença é pequena no curto prazo e uma diferença muito grande no longo prazo. Para mim, que invisto mais em renda variável, não faria tanto sentido. E em questão de investimento mínimo, ambos têm um preço semelhante, né? O Tesouro Selic você consegue investir com mais ou menos aí R$125 e o LFTS 11 você consegue investir com mais ou menos R$101. E uma outra opção que muitas pessoas utilizam, inclusive eu mesmo tenho uma parte da minha reserva de emergência nessa opção, é a conta remunerada do Nubank. E não precisaria ser exatamente a conta do Nubank, poderia ser outra conta remunerada, mas nesse caso eu uso a do Nubank porque a maioria das pessoas que tem alguma conta digital geralmente tem conta no Nubank. E por conta disso é algo mais prático de ser falado e de você entender. E nesse caso a conta do Nubank tem um rendimento automático na própria conta de 100% do CDI, o que é bem próximo da rentabilidade do Tesouro Selic. E o Nubank é mais interessante em relação a outras contas porque nele você tem a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e assegura que em caso de falência da instituição, você tem até R$250 mil assegurado por instituição, limitado a R$1 milhão por CPF, que seria a mesma segurança de CDBs. Mas aí falando sobre o Nubank, eu tenho uma parte da minha reserva de emergência no Nubank por um motivo, que é a facilidade de uso do dinheiro, porque se o dinheiro está no Tesouro Selic, você tem um certo horário limite ali durante o dia para solicitar o resgate e o resgate vai ser feito no mesmo dia. Passado desse horário, você já não tem esse dinheiro no mesmo dia, somente no próximo dia útil. Então numa hipótese de você precisar da sua reserva de emergência, uma parte dela, e a sua reserva estiver no Tesouro Selic, por exemplo, você não consegue resgatar ele no mesmo dia, dependendo do horário que você resgatar, e se você precisar num sábado ou domingo ou feriado, você não conseguiria nesse dia. E como imprevistos não tem hora e nem data para acontecer, é sempre bom você ter pelo menos uma parte da sua reserva em liquidez imediata. Nesse caso, o Nubank cumpre esses requisitos porque o dinheiro está a um Pix de distância. Então, em uma hipótese onde eu tivesse uma reserva de emergência de 12 meses, de R$12 mil ao todo, eu destinaria mais ou menos ali um mês, que seria R$1.000, para o Nubank. E não seria o valor inteiro, porque nós vivemos em um país com um alto índice de criminalidade, e se algo acontecer com a sua reserva de emergência, você poderia ficar em sérios apuros. E a quarta opção dessa lista é o CDB de liquidez diária, e nesse caso eu vou falar de um CDB que rende 110% do CDI. Atualmente você encontra ele em duas instituições, no Banco BMG e no Banco Sofisa Direto. No Banco BMG com investimento mínimo de R$50 e no Banco Sofisa Direto com investimento mínimo de apenas R$1. E entre as duas opções, em questão de funcionalidade do aplicativo, opções que você tem a mais, eu diria que o Sofisa Direto é uma opção melhor, tanto que eu tenho conta no Sofisa Direto e não tenho no Banco BMG. Então o Sofisa Direto tem mais opções de investimentos, como você pode ver aí, tem várias opções de investimentos pré-fixados, pós-fixados, atrelados ao CDI, atrelados à inflação. Costuma ter também, de vez em quando, uma LCI ou LCA com taxa interessante, e nele tem um CDB de 110% do CDI com liquidez diária e com investimento mínimo de apenas R$1. Nesse caso, a gente está falando de um investimento que rende mais ou menos aí uns 10% a mais do que o Tesouro Selic ou do que a conta remunerada do Nubank. E além disso, o Sofisa Direto também conta com um bônus de R$50 para novos clientes. Se você não tem conta no Sofisa Direto, basta você abrir conta com o meu código de indicação, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e após abrir a conta você tem um prazo de 30 dias para investir R$1.000 ou mais em qualquer investimento, e aí você recebe R$50 diretamente na sua conta. E onde eu particularmente deixo a minha reserva de emergência. E sendo bem sincero aqui, eu deixo a minha reserva de emergência, boa parte dela, né, no CDB de 110% do CDI. Eu tenho uma parte dela também em uma outra opção, que seria uma LCI ou LCA com carência de 90 dias. Nesse caso, eu investi no Banco Inter. E essa é uma opção interessante também, mas durante os primeiros 90 dias você não consegue ter acesso a esse dinheiro. Por isso que uma parte está aqui no CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto e a outra parte está nessa LCI, que acaba sendo um pouquinho melhor depois dos 90 dias. E um valor referente a um mês, por exemplo, eu deixo na conta do Nubank, porque é o dinheiro do uso do dia a dia. E se você achou que esse vídeo foi de algum
alguma forma útil para você, que te ajudou em alguma coisa, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente que precisa dessa informação. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.